Olha, mas as investigações tão rápidas, viu? Porque, ó, quinta-feira, Brasil jogava contra a Sérvia, enquanto isso, alguns policiais federais estavam trabalhando. Cumpriram 11 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão contra bolsonaristas no Pará. Tem uma cidade no Pará chamada Novo Progresso, em que os bolsonaristas bloquearam estradas. A Polícia Rodoviária Federal chegou lá, como sempre chega contra bolsonaristas, chegou lá com toda a calma do mundo, tentando explicá-los que, não pode bloquear as estradas, vocês poderiam, por favor, cidadãos de bem, patriotas, retirar este bloqueio aqui? Os bolsonaristas falaram não. A Polícia Rodoviária Federal falou, então a gente vai ter que desfazer o bloqueio nós mesmos. Os bolsonaristas começaram a atacar a Polícia Rodoviária Federal, que chamou a tropa de choque. A tropa de choque da Polícia Rodoviária Federal, com cerca de 50 soldados. Os bolsonaristas atacaram com tal violência que a tropa de choque teve que recuar. Só conseguiram bloquear a estrada horas depois. E olha, que aí eles estavam realmente tentando. Mas os bolsonaristas atacaram até com armas de fogo. Pois bem, o Ministério Público Federal... Aí não é o Alexandre, viu? É o Ministério Público Federal, é a primeira instância. O Ministério Público Federal abriu uma investigação contra esses bolsonaristas. E olha, eu falo aqui, gente, calma, investigações demoram, podem até pedir a prisão preventiva deles, mas até serem denunciados, processados, condenados, demora. Olha, nessa eu errei. Foi rápida a investigação, mas foi muito rápida. O Ministério Público Federal já pediu a prisão preventiva desses 10 terroristas bolsonaristas. O juiz da primeira instância já deu, assim como a busca e apreensão, já estão presos, foram presos durante o Jogo do Brasil, a maioria deles, alguns foram presos um pouco antes, tiveram suas casas revistadas, tudo mais, e o Ministério Público já ofereceu denúncia, ou seja, a investigação já acabou e apontou 10 crimes. No total, dá mais de 50 anos de prisão, se for a pena máxima por todos os crimes. Vai ficar ruim para esses bolsonaristas, são só os primeiros a serem presos, porque eram mais de 100 pessoas que atacaram a Polícia Rodoviária Federal. Primeiro agora os chefões. Vou te explicar todo esse caso aqui e outros, porque essa investigação está conectada com outras feitas também pelo Ministério Público Federal, porém de outros estados. Antes eu peço que um segundo você se inscreva aqui no Plantão Brasil, aqui embaixo, botão inscrever, clica nele aí, você ajuda a fortalecer a democracia, que aqui a gente está lutando pela democracia contra esses golpistas que agora estão agindo. Não sou eu, Thiago, que falo. Segundo o Ministério Público Federal, como terroristas. Agora vamos falar do caso. Eu vou ler os crimes pelos quais eles foram denunciados. Vamos lá. Homicídio qualificado tentado, constrangimento ilegal, dano, atentado contra a liberdade de trabalho, atentado contra a segurança de outro meio de transporte, associação criminosa, resistência, desobediência, desacato e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esse último dá 30 anos de prisão. É isso que tentaram os 10 bolsonaristas que já estão presos, sabe? Já estão presos. O que eles fizeram? Eles foram quem financiaram ali o bloqueio das estradas, seja alguns com a doação dos pneus, eu ia falar pneus, hein? Dos pneus que usaram para bloquear a estrada, ou usaram também para tocar fogo, seja outros levando comida, alimentos e outros na organização desses protestos. Vamos lembrar o que aconteceu lá em Novo Progresso. O Ministério Público, não só no Pará, isso é no Pará, mas em outros estados estão dizendo que eles agem como terroristas muito bem armados e que eles são articulados em todo o Brasil. Porque em Novo Progresso foi feito o que foi feito em Santa Catarina também e alguns locais do Mato Grosso. Eles saíram armados, os bolsonaristas, em carreata, obrigando todos os empresários a fecharem seus comércios. Então, quem tem uma lojinha, tá aberta, fecha. Tem uma padaria, tá aberta, fecha. Tem um restaurante, tá aberto, fecha. Eles estavam obrigando a população a fazer uma greve geral. No caso, não é greve, eles estavam obrigando a fechar. Era praticamente um toque de recolher dos bolsonaristas com o comércio local, com todo mundo que estava ali. O único local que você pode ficar é na manifestação pró-golpe. Qualquer outro lugar não pode. É isso que eles estavam fazendo. E aí, chamaram a polícia, foi lá a Polícia Rodoviária Federal, a gente sabe como a polícia trata bem bolsonarista. Nossa, imagina se fosse um grupo ligado à esquerda, MST, que passasse armado, mandando o comércio local fechar. Como você acha que a Polícia Rodoviária Federal ia chegar no bloqueio de estrada deles depois deles cometerem esses crimes? Ia chegar primeiro atirando e depois perguntando, ia ser um massacre. E ficariam orgulhosos disso, comemorando isso por meses e meses. Pois bem, como eram bolsonaristas, chegaram lá tentando conversar. Porém, o que dá conversar com um terrorista? Os bolsonaristas ali, os fascistas que estavam
bloqueando as estradas, chegaram com muita violência, muita violência. E segundo o Ministério Público, foi uma ação articulada, ou seja, eles já sabiam como agir quando a polícia chegou. Não é que, nossa, a polícia chegou e aí os ânimos foram se exaltando, não. Eles já tinham o modus operandi. Quando a polícia chegava, vamos agir assim, assim e assim. O mesmo modus operandi foi usado em outros locais do Brasil. Tem vídeos também do sul do Brasil com bolsonaristas atirando, jogando cadeira. Teve um que jogaram até a churrasqueira no policial rodoviário federal. Enfim, tem vários vídeos. No Pará foi a mesma coisa. Então eles começaram primeiro tacando pedra e tudo mais. Depois eles fizeram uma linha de atiradores e começaram a atirar nos carros. Um policial ficou ferido. E eles fizeram a tropa de choque da Polícia Rodoviária Federal ter que recuar. A tropa é engraçada. Aí a Polícia Rodoviária Federal não saiu jogando bomba, atirando, igual faz quando é manifestação de professor, por exemplo. Não, aí não. Aí também não fizeram câmara de gás com a viatura para colocar lá os bolsonaristas. Aí não, né? Engraçado. Recuaram. Pois bem, recuaram, depois acabaram abrindo a estrada. E o Ministério Público Federal iniciou uma investigação quanto a isso. Por quê? Porque obviamente tem que ser investigado, mas por que essa investigação é importante? Porque tem investigações em outros locais do Brasil em que o Ministério Público Federal diz, olha, eles estão agindo como terroristas de maneira muito diferente dos bloqueios de antes. Eles estão se articulando em vários locais diferentes do Brasil e dos mesmos estados, ou seja, vamos fechar a estrada em Santa Catarina. Eles fecham em 4 ou 5 locais ao mesmo tempo. Eles também agem ao mesmo tempo no Mato Grosso, em Rondônia, no Pará, em outros locais do Brasil. Então, 2 da manhã é o momento de fechar a estrada. Então, 2 da manhã em todo o Brasil, pá, alerta aqui, alerta ali, alerta ali, alerta ali, ali. Por quê? Porque fecharam tudo ao mesmo tempo. É o que estão fazendo agora. E a maneira como eles reagem quando chega a polícia é uma maneira coordenada e violenta, inclusive usando armas de fogo, seja para intimidar ou seja para realmente atirar nos policiais rodoviários federais. É isso que estão fazendo bolsonaristas. Lembre-se, esse pessoal todo está sendo incentivado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro publicou uma foto, vídeo, no Instagram agora você pode publicar foto que fica com som, né? O Bolsonaro publicou tem um Instagram que é a conta da Bolsonaro TV. Ele tem um aplicativo chamado Bolsonaro TV. E aí ele publicou primeiro, de manhã, ontem, ele publicou um vídeo em que ele fala que, olha, essa não é uma luta minha, o povo não pode esperar por um salvador, essa é uma luta de todos nós. Fala isso o Bolsonaro, quer dizer, tá falando para todo mundo ir pra luta. Aí depois, ele publicou uma foto que tem o som da foto, quando você clica ali, é um som de chamada de celular. E tá escrito até chamada. Tá escrito ali, no Instagram sempre quando se publica uma música na foto, ou num vídeo qualquer, aparece ali, assim como no YouTube, qual é a música. E ali era chamada, ou seja, é um ringtone, um sonzinho de chamada de celular. Tá, aí ele publicou na descrição um sino como se fosse um xizinho assim na frente do sino. Ou seja, sino não. Os bolsonaristas ficaram em polvorosa. Eles entenderam, olha, o Bolsonaro está aí, é a chamada do Bolsonaro, temos que ir para frente dos quartéis. E o sino, no jargão militar, o sino significa desistência, porque o militar que está em treinamento e não aguenta o ritmo, ele toca o sino. Então ele colocou um sino e um xizinho para falar sino não, ou seja, não desistam, é para ir para frente dos quartéis. E agora estão convocando protestos ainda mais violentos do que os dessa semana e da semana passada, que já eram muito mais violentos do que os anteriores. É isso que estão fazendo os bolsonaristas, e quem incentiva isso tudo é o Bolsonaro. É impossível o Ministério Público Federal ter várias investigações que vão se cruzando. Essas investigações são todas depois enviadas ao STF, que tem inquérito sobre isso. E essas investigações vão concluir o seguinte: isso tudo está sendo organizado pelo mesmo grupo. Esse mesmo grupo que está organizando isso a nível nacional, no Brasil inteiro, é coordenado por quem? Coordenado pelo senhor Braga Neto e pelo senhor Jair Bolsonaro, de dentro do Palácio da Alvorada. Aí o Bolsonaro vai lá e posta o quê? Um chamamento pro pessoal. Fala, chamada aqui, chamada, venham. Os bolsonaristas ficam em polvorosa. Aí eles cometem mais atos violentos, fecham mais estradas. Aí fica um círculo vicioso. Os próprios chefes das Forças Armadas já não aguentam mais. E aí o Bolsonaro vai lá e convoca isso. Ele tá completamente isolado. Até as Forças Armadas já estão assim, para com isso. A gente não aguenta mais. Já estamos ficando contra você. Não estava a favor de golpe, mas agora estão ficando pessoalmente contra ele, que está realmente atrapalhando a vida desse pessoal, e jogando o público dele contra as Forças Armadas, e é isso que irrita ainda mais os generais,
que esse público que ama tanto as Forças Armadas começa a falar que os militares são covardes, começa a chamá-los de melancia, que é verde por fora e vermelho por dentro, começa a pressioná-los por uma coisa que eles não vão fazer. Aí eles ficam assim, pô, e a nossa credibilidade frente a esse pessoal aí vai diminuindo, tudo mais, ficam irritados. E eles se isolando cada vez mais, e essas investigações, no final, o que vai concluir o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público Federal, ó, aí de vários estados a partir do ano que vem, quando o Bolsonaro não tenha mais foro privilegiado, porque isso tudo vai ser levado para as instâncias inferiores. Vão concluir o quê? Que o Bolsonaro foi um dos grandes incentivadores disso tudo. Ele fala, mas não tem um vídeo meu incentivando direto, mas as suas mensagens diretas são claramente um chamado para as pessoas entendem isso, você além de não desmentir, posta outro chamado logo em seguida. Ainda com um negócio chamado chamado. Aí, pô, é claro que você está incentivando isso aí. Aí se ferem policiais, morrem pessoas. Teve o pai, mais um caso que eu fiquei assim, o pai ia levar o filho para fazer uma cirurgia no olho. Se não fizesse, o filho ia ser cego, ia ficar cego. Aí ele é parado na estrada, ele tenta conversar com os bolsonaristas, os bolsominions não deixam ele passar. Ele fica lá com o filho dele podendo ficar cego. Aí depois deu um jeito, acabou fazendo a cirurgia, mas não por causa dos bolsonaristas. Aí ele vai lá e dá uma declaração dizendo que ele apoia os manifestantes. Mas olha, o menino, infelizmente, não tem culpa de nada, né? Infelizmente o menino é filho de um bolsominion, mas se fosse situação de vida ou morte da própria pessoa, eu falaria, é seleção natural, né? O cara prefere deixar o filho cego, mas ele continua apoiando a manifestação. Sorte que o filho dele conseguiu fazer a cirurgia, mas outros não conseguem. Outros não conseguem dar a volta e passar por outra estrada, não conseguem. Teve gente que perdeu transplante, teve gente que perdeu cirurgia que estava esperando há meses por conta dos bolsonaristas. Isso tudo, lembre-se, incentivado pelo Bolsonaro, e ele vai pagar por tudo isso, porque não só o STF, como o Ministério Público de Primeira Instância a partir do ano que vem, em vários estados, vão começar a falar, olha, aconteceu isso, o incentivador foi quem? Ele. Então, se ele é incentivador, ele vai preso junto. Porque não estão presos os 11 financiadores, os 10 financiadores desse ato no Pará, assim como dezenas estão sendo presos nos últimos 2, 3 dias? Estão. E por que o incentivador maior não vai preso? É óbvio que vai. Se alguém acha, nossa, mas o Bolsonaro ele vai fazer um acordo, não vai preso. Só se esse acordo estiver na mente dos colunistas da Globo, do UOL. O UOL já está em campanha para anistia para o Bolsonaro. O UOL colocou uma enquete no site. Bolsonaro deve ser anistiado pelos seus crimes? A grande mídia começou a levantar essa bola. Quando você começa a discutir uma coisa, o cara cometeu um monte de crime, quando você começa a discutir anistia, porque você quer que isso entre na cabeça das pessoas, não é? É isso que a grande mídia começou a fazer. Engraçado. Quando o Lula estava sendo perseguido, claramente perseguido, e condenado sem provas por crimes que ele não cometeu, que eram de mais de 10 anos anteriores, eu não vi nenhum veículo da grande mídia falar em anistia pro Lula. Gente, a gente não podia ter uma anistia aí pro Lula. Não, nunca. Não, eu vi o contrário, incentivando a aprender. Mas como agora o Lula vai ser presidente, a mídia quer um governo Lula o mais fraco possível, se eles precisarem se aliar ao bolsonarismo, ao fascismo, ao nazismo de novo, a mídia vai com tudo. Folha, Globo, Estadão, UOL, veja, sempre, né? Sempre foi. Jovem Pan também, mas esses aí eles vão com tudo aliados ao nazismo, ao fascismo, se é para combater a esquerda. Então vá se preparando que a partir do ano que vem a briga vem com tudo, viu? A nossa briga até então era a oposição contra o fascismo. Agora vai ser como apoiadores do governo que vai levar pedrada de todo lado, dos fascistas junto com a grande mídia fazendo dobradinha, viu? Fazendo dobradinha, que é o que eles estão acostumados a fazer, há muito tempo. Então peço aí sua inscrição no canal, porque quanto mais inscritos, mais o YouTube mostra o vídeo para as pessoas que não são inscritas e mais a gente consegue levar a verdade e ir contra esse pessoal aí. Falou!